Certo? Então, sejam bem-vindos, né, à Biomimética. A gente vai ter essa aula hoje sobre os elementos essenciais à reconexão. E aí eu vou dar uma pincelada um pouco sobre o que é esse elemento e como que a biomimética ou biomimicry, né, que é conhecido em inglês, entende esse elemento de reconexão com a natureza. Como que a gente vai ver também que é um hábito, né, uma prática humana muito ancestral e que hoje, devido os processos de desconexão que a gente acabou vivendo, excesso de tecnologias, excesso de cientificismo, a gente se distanciou tanto que a gente hoje está tendo que criar um método de reconexão, um método de retornar a talvez uma das coisas mais básicas que a gente tinha como ser humano, né? Então a gente vai ver um pouco isso nessa aula. Antes da gente começar, eu sou Carol, eu sou designer e eu me formei em biomimética. Eu sou uma das fundadoras do Biomimética Brasil, Biomimicry Brasil. Em inglês, a biomimética é falada como biomimicry, com Y no final. E eu faço parte do NOS Cultura Criativa, que é um grupo, né, que tem 3 programas, que é o Napkin Talk, a Forja Criativa e o Golden Grids. E hoje eu estou falando pelo Golden Grids, que é o canal que a gente abre para discutir essa parte sobre natureza, discutir sobre criatividade, sobre inovação, sobre novas mudanças e novos paradigmas, né? A gente está vivendo essa era que a gente precisa pensar e agir de maneiras diferentes. O Golden Grids faz uma compilação disso tudo e um dos métodos que a gente elegeu para ser um carro-chefe do Golden Grids é a biomimética, né? Então, fiz alguns estudos sobre biomimética, já fiz alguns projetos e agora a gente resolveu abrir o conteúdo da biomimética por não ter tanto acesso a conteúdos em português no Brasil, principalmente, né? E porque a gente acredita que aqui é um dos territórios mais propícios do planeta para o desenvolvimento dessa nova ciência, né? E aí essa é a nossa missão, levar a biomimética para a maior quantidade de pessoas possíveis, né? E hoje o tema que a gente vai falar é de reconexão. E aí, parafraseando a Janine Benyus, que é a criadora da biomimética, né? Ela lançou o livro dela em 1998, que aqui no Brasil é publicado pela editora Cultrix. Nesse livro ela fala como podemos tornar o ato de buscar o conselho da natureza uma parte natural do cotidiano. E ela faz justamente esse questionamento do porquê que a gente se afastou tanto do contexto natural e o que a gente precisa fazer para retornar. Por que para a gente é algo que a gente precisa ter consciência, às vezes precisa ter até algumas técnicas de reconexão devido ao afastamento, né? Como que a gente faz isso fazer parte do nosso cotidiano? E esse é um questionamento que ela joga no livro dela, e ela traz vários aspectos que mostram por que houve esse afastamento, né? Um dos motivos que houve esse afastamento foi justamente o crescimento do processo linear, né? Do pensamento linear, que veio bem na Revolução Industrial. Então a gente vai ver a produção em série, né? O Fordismo, ele vai fazer com que as coisas fossem formatadas e iguais, e trouxe para a gente uma concepção que tudo que é linear, tudo que está enfileirado e organizado, tudo que é muito parecido e previsível é bom, né? E nenhum desses dois conceitos se mostram na natureza. Existe uma certa previsibilidade, né, que seria o nosso DNA, mas isso não é garantia de que aquilo vai acontecer daquela maneira. E esse pensamento em linha trouxe para a gente também uma síntese de que a gente está no topo de uma cadeia. A gente é o ser mais evoluído dessa cadeia, desse planeta, né? A gente se coloca no topo e no momento que a gente faz isso, a gente gerou um afastamento. Então, é como se a natureza tivesse virado um pano de fundo para as nossas ações, né? E a gente não tivesse qualquer relação com ela, a não ser de utilização. E aí, se é a primeira vez que você está tendo contato com a biomimética, antes de eu falar de reconexão, eu acho importante explicar o que é realmente a biomimética trazida pela Janine Benyus, né? E a biomimética que a Janine está propondo, ela é a emulação consciente da genialidade da natureza. Sempre que eu vou explicar a biomimética, eu gosto de trazer exatamente o conceito dela, porque ela mesma fala que ela pensou palavra por palavra,
né? Nas épocas que eu que eu tive as aulas com ela falava assim: explique em biomimética exatamente como eu escrevi, porque eu pensei palavra por palavra para colocar, né? E aí ela fala que é emulação porque não é imitação. Então, a gente tem consciência que é impossível imitar a natureza, até porque os objetos que a gente cria não criam vida de uma hora para outra e começam a procriar e reproduzir novos objetos. Então, nossas criações, elas não são vivas, então não é uma imitação da natureza, porque a gente não consegue replicar, né, essa geração de vida que é tão importante na natureza. Então, é uma emulação. Eu entendo como a natureza faz e eu tento aplicar as intenções do fazer dela dentro do meio humano. Ela é consciente porque a natureza é muito eficaz, né? Ela não tem desperdício, ela é muito certeira dentro dos processos, porque tudo requer energia. Então, desperdício, lixo, são coisas que a gente não vai encontrar no meio natural, né? São coisas criadas por nós, por nossa espécie, né? E a genialidade da natureza, que é o fato da gente lembrar que a gente está nesse processo científico de muito julgamento e que a gente desconhece, sim, as coisas, né? E isso é difícil para a gente. A gente tem dificuldade de assimilar, é difícil quando alguém fala para a gente assim: olha, você não sabe isso. A gente culturalmente traz dentro da nossa sociedade que a gente tem que saber, né, sobre tudo. Quando a gente vai assimilando que a natureza tem uma genialidade e que talvez a gente não saiba de tudo, a gente começa a despertar um pouco o olhar mais curioso de entendimento sobre ela. Esse conceito da forma que ela traz, e aí, se eu mudar para esse slide aqui, ele traz exatamente esses elementos que a gente chama de elementos essenciais da biomimética. O que é elemento essencial, né? São as características necessárias para você ser um biomimeticista, né? Então, quando a gente vê lá emulação está aqui na base, consciente é o que a gente chama de ethos, que é a reflexão sobre o porquê você está fazendo aquela emulação, porque você está olhando para a natureza, e a reconexão, que é a parte de lembrar a genialidade da natureza. Então, quando a gente for falar de reconexão aqui, a gente vai falar de exercícios, de práticas e de desenvolvimento de modelos mentais que vão fazer a gente lembrar que a natureza tem um desenvolvimento, que ela tem uma inteligência e que ela é dotada de vários aspectos que são desconhecidos para a gente, e que seria recomendado que a gente tivesse essa reconexão. A gente tem esses 3 elementos, que são os elementos que formam uma pessoa que quer aplicar a biomimética. E eles refletem exatamente o conceito, né, que eu acabei de falar. Então, ethos é a essência, o motivo, o porquê. Toda emulação que a gente vai gerar vai ter um porquê, vai ter um motivo, e a gente vai precisar identificar esse motivo no início do processo. É como se fosse uma filosofia, né, da biomimética, e uma filosofia de que fala que o planeta está vivo e que ele tem uma série de estratégias e de inteligências habitando nele. A emulação é aquela mais conhecidinha da biomimética, né? Que é emular não só a forma, tá? Aqui a gente vai emular os princípios, a gente vai emular os padrões, a gente vai emular as estratégias e as funções. Então, emular naquele sentido que não é imitar, mas é entender as intenções a partir do ampliamento da visão. E, por fim, a reconexão, que é entender que não existe separação. Não tem uma separação entre a gente e a natureza. A reconexão, ela é atingida a partir de uma mentalidade e a partir de uma prática, né? Como que isso vai acontecer? A gente precisa mudar o nosso modelo mental, né, em relação à maneira que a gente observa a natureza, praticar isso. Então, não adianta só a gente refletir e identificar que a gente tem uma necessidade de reconexão. A reconexão acontece de fato quando a gente exerce práticas para que isso aconteça. Não é simplesmente você se reconectar para você se sentir bem, mas é um reconectar que te traz o contato de novo com os padrões e te traz de novo contato com os ciclos, que é algo que é muito fundamental. Fora, assim, pensamento sistêmico, pensamento colaborativo, todas essas coisas que a gente pode aplicar no nosso meio profissional. Começar a refletir de que a gente não é parte da natureza, mas a gente é a própria natureza.
E aqui, quando a gente tem o conceito de natureza na biomimética, a gente tem uma característica muito fundamental dela, que vem logo assim nos princípios naturais, né? E aí são 6 princípios naturais, são padrões que se repetem em todo o planeta. Todos eles colaboram para um princípio que é a vida cria condições propícias à vida, que cria condições propícias à vida, que cria condições propícias à vida. Então, existe esse ciclo. Então, a natureza aqui para a biomimética, ela está muito conectada ao processo de vida. É muito difícil da gente provar o que é vida, é muito difícil da gente definir o que é vida. A própria biologia, que é a ciência da vida, tem um trabalhão de definir o que é vivo e o que não é vivo dentro da natureza. Mas para a gente não precisa definir vida. Nesse simples exercício de reflexão, a gente consegue ver que realmente tem algo intrínseco nosso que está vivo, que mesmo que a gente desconheça o motivo, mas existe no fundo uma certeza que é real, que a gente está vivo. Então, essa certeza de vida é a mesma vida que está dentro de uma planta. Então, quando a gente olha para uma planta, a vida que tem dentro da gente está dentro daquela planta, que está dentro do cachorro, que está dentro da árvore e de todo o processo natural. Então, a vida que está contida dentro da natureza, ela está contida em todas as espécies, inclusive a gente, né? Então, a mudança de modelo mental que faz a gente se reconectar com o meio natural é a percepção de que a gente não é parte da natureza, mas que a gente é a própria natureza. E claro que isso é um exercício de convencimento. Isso é um exercício de percepção, de reflexão e de coisas que talvez levem a nossa vida inteira para a gente perceber, né, que elas estão acontecendo. Então, na prática, a gente vai conseguir ver um pouco de como está acontecendo essa vida, né? Ver como essa vida se manifesta e como a gente pode se conectar com ela. E aí eu vou mostrar algumas maneiras que a gente faz essas práticas de conexão com a natureza que vocês podem fazer em todos os lugares que vocês precisarem, né? Desenvolver ela. Essa prática na biomimética a gente vai chamar de eyesight, né? Que é ir para campo, né? Saia para o campo, saia para fora e tenha um contato com a natureza da maneira necessária, né? E o eyesight ele vai começar sempre com um exercício preliminar. Então, o início do eyesight vai ser sempre um exercício que é um exercício para a gente baixar um pouco a nossa frequência, né? A gente vive sob um estresse e sob uma demanda cognitiva de pensamento e de comportamento muito grande. Então, a gente precisa primeiro amenizar um pouco essa pressão e diminuir um pouco a nossa frequência quando a gente entra em contato com o meio natural. Tem 2 formas de fazer esse exercício preliminar de reconexão, né? Uma delas é fazer uma caminhada por 5 minutos em completo silêncio, tentando fazer o mínimo de ruído possível. Então, quando a gente tem que caminhar sem fazer barulho, isso é um exercício muito interessante e é um exercício também de meditação, né? Meditar não é só você sentar, fechar o olho e ficar fazendo mas é uma conexão com um processo mental, né? Uma conexão com um processo mental que faz você baixar a sua frequência. E a caminhada é um bom exercício para isso, né? Então, o exercício preliminar, a gente pode fazer ele com essa caminhada em completo silêncio, e se tiver com um grupo, o grupo inteiro combina, não vamos conversar, vamos desligar o telefone. E não só o silêncio do falar, mas o silêncio também do movimento. Então, seus pés têm que fazer pouco ruído, o movimento da roupa no corpo tem que fazer pouco ruído, seus objetos têm que fazer pouco ruído. E aí você vai começando a silenciar um pouco o excesso de ruído que a gente tem vivido hoje, né? Então, caminhando é uma forma, e a outra forma, você tá em meio natural, você sentar em algum lugar, você eleger algum lugar, sentar, e por 5 minutos, eu prefiro fechar os olhos e só escutar o ruído natural ao redor. 5, 3 minutos, vocês vão ver que já é o suficiente para a frequência baixar bastante. Vocês vão começar a ouvir o coração batendo mais forte, né? Isso é um sinal de que você conseguiu baixar a frequência. E aí sim a gente começa a fazer os exercícios. E aí eu vou passar as 3 práticas que a gente faz de reconexão, que é o micro, o meso e o macro, né? Então essas são as 3 formas de se reconectar com o meio natural.
Cada pessoa tem uma favorita, cada pessoa tem uma que se identifica mais e que tem mais vontade de aplicar. E aí é interessante que comece pela prática ou pela escala, né? Que no caso ela está separada por escalas, que você sente mais afinidade e depois passe para as que você tem menos afinidade, mas que façam todas, né? Então, sobre a escala micro, sobre a forma de reconectar em escala micro, é a escala que a gente vai observar os pequenos objetos, os pequenos seres, e vai observar principalmente detalhes desses seres, né? Então, no micro, a gente não vai só ter o contato com, por exemplo, uma formiguinha, uma bactéria no microscópio, que são minúsculas, mas a gente pode pegar também um dedo e olhar como é o tecido epitelial daquele dedo e como que ele é constituído. É o interesse mesmo e a reconexão pela menor partícula. Né? E como é que a gente faz um exercício de reconexão do micro? Então, primeira coisa, vocês vão escolher um organismo natural, uma plantinha, alguma coisa que vocês consigam ter em mão. E aí você vai observar esse organismo por 5 minutos. E aí aqui você vai fazer uma observação atenta a todos os detalhes. E de preferência, façam desenhos esquemáticos enquanto vocês estão observando esse organismo. Então, enquanto você está observando, você faz desenhos e aí não precisa sair nada muito perfeito, né? Depois, você, para a escala micro, você vai ter que providenciar uma lente ou uma lupa. E aí você vai refazer a mesma observação que você fez lá nos 5 minutos, por mais 5 minutos dessa folhinha, né, que foi o que eu escolhi. E aí você vai ver as diferenças que dá quando você se aproxima muito daquele elemento. Talvez você veja coisas que você não percebeu enquanto você estava fazendo uma observação dele no escopo maior. Tem sempre uma pergunta de reflexão depois de todo o eyesight. E a pergunta desse eyesight é: existe alguma diferença entre o macro e o micro? Então, para a gente desenvolver um estilo de reconexão focado no micro, uma das maneiras é perceber as diferenças que acontecem entre uma percepção à distância, a olho nu, e uma usando um artefato onde você consegue ver detalhadamente o que está acontecendo lá dentro. A escala meso é a escala que você consegue ter ao alcance das suas mãos. Não precisa, de novo, não precisa ser o elemento inteiro, o organismo inteiro dentro das suas mãos. Pode ser uma parte dele, mas algo que você consiga ter em mão e se aproximar dele e manipular também. E aí, eu abro parênteses para falar, cuidado com o que você vai manipular, cuidado com o que você escolhe manipular. E isso vale também para plantas, porque tem plantas que tem um veneno que é ativado por toque, né? Principalmente se você estiver no habitat do cerrado. É bem propício que você encontre plantas que soltem aquele leitinho ou soltem um pelinho, e isso pode te gerar uma alergiazinha no futuro. E se você for manipular animais, isso é mais delicado ainda, porque isso pode gerar sofrimento, né, pro bichinho. Então, cuidado com o que vocês forem manipular, certifiquem que vocês podem manipular aquilo antes. Se vocês tiverem dúvidas, não toquem, não peguem, mas elejam esses organismos que vocês podem ter à mão. E aí, como é que eu faço o exercício meso? Escolha esse organismo primeiro, né, tendo esses cuidados, como eu falei, e aí utilize os seus sentidos para investigar esse organismo. Comece pelo tato, depois passe para a audição, olfato, paladar e visão. Por último, faça a visão, porque a visão ela é muito rápida no nosso cérebro. Então, comece fazendo isso. E, de novo, gente, principalmente no paladar, cuidado, cuidado, não escolha para o seu colega coisas que eles podem colocar na boca. E quando eu falo paladar, não é para mastigar o bichinho ou a planta. O simples toque no lábio ou bem na pontinha da língua já é o suficiente, não é para mastigar uma folha para você ver qual é o sentido do paladar. A gente não precisa disso, não é comer a bichinha, mas é você usar essa região do lábio e ponta da língua, porque a gente tem uma sensibilidade diferenciada, né? Diferente das nossas mãos e da pele do nosso corpo, né? Então é um simples toque, mesmo para você sentir que tem uma diferenciação. E aí é legal fazer essas anotações e guardar. E refletir sobre o que chamou atenção, qual sentido te despertou mais curiosidade. E por último, a escala macro, né? Que é a escala do todo, né? De você observar ao redor e de você ter essa sensação que você está contido, né?
todo esse processo da natureza. E aí ela propõe um exercício que se assemelha muito com o exercício preliminar de iSight, que é caminhar por 3 a 5 minutos em silêncio, escolher um lugar seguro para você permanecer, e aí você senta e fica imóvel observando o lugar por uns 10 minutos. E aí você observa, só observa, sem registro. Depois dos 10 minutos, você faz as anotações do que você viu, colhe suas percepções, pode ser por um desenho ou por uma lista de tópicos, o que você achar melhor. E aí você vai virar 180 graus. Você estava de costas, né, para o ambiente, você vai virar 180 graus e vai fazer o mesmo exercício do outro lado. E aí você vai colher essas percepções diferentes. Às vezes, no mesmo habitat, a gente consegue identificar coisas totalmente diferentes acontecendo de um lado para o outro. E esse é um exercício muito bom porque o macro, você não vai ver tanto detalhe. Quando a gente está falando de micro e meso, a gente está falando de detalhamento do organismo. Então, a gente imerge muito dentro daquele organismo. O macro, você vê padrões, você vê o todo, né? E aí são exercícios muito bons para você que quer desenvolver pensamento sistêmico, para você que quer ver interconexões, né? Você que tem essa afinidade, gosta desse tipo de descoberta, os exercícios macros são muito interessantes, porque você consegue ver diferenças de padrões que se repetem, ver continuidade e ver pensamento sistêmico e outras coisas que a observação em macro facilita a gente. Cada exercício desse, o micro mesmo, o macro, eles têm em torno de 15 a 20 minutos de duração. O macro é um pouquinho mais longo, deu 23 porque eu coloquei o exercício preliminar, né? Mas ele dá em torno de 15 minutos, então não é nada muito oneroso, muito difícil de ser feito. E caso você não consiga fazer isso num parque, você pode fazer isso com um vasinho de violeta que tem na sua casa, que você ganhou aí no último aniversário que você foi, estava enfeitando a mesa, você resolveu levar para casa. Porque o processo natural ele vai acontecer em todos os seres vivos. Então, às vezes a gente não consegue estar numa trilha, não consegue estar num lugar adequado para isso, mas a gente consegue encontrar elementos naturais, e esses exercícios de 15 minutinhos já são suficientes para a gente, de fato, se reconectar e começar a entender o processo da vida na natureza e trazer esse processo para o meio humano, né? A gente começa a fazer a biomimetia, né? E aí é isso. Muito, muito, muito obrigada. E um grande beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu demais. Tchau. Tchau.